Amém, igreja? Benção. Muito bom. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Eu não estou vendo daqui o Elá de Ju, mas se quiserem dar uma palavra com a igreja, sinta-se à vontade. Ok? Eles eram líderes aqui há muitos anos atrás, né? Então, é bom a gente recebê-los. Gálatas, capítulo 6. Encontraram? Vamos lá, que não vai estar projetado hoje. O tema que eu vou dar a esse texto aqui, para a nossa reflexão, é a prática do bem. A prática do bem. Gálatas, capítulo 6. Esperar todos encontrarem. Encontraram, sim ou não? Não está projetado aqui. Então vamos ler aí na sua Bíblia. Encontraram, amém? Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Entendida a palavra? Então vamos embora. Embora para a meditação, né, irmãos? A Bíblia, para a gente relembrar, ela é composta de livros históricos, livros proféticos, livros de sabedoria, né, e também as cartas doutrinárias, que é interessante que, a grosso modo, eu acho que é o texto que a gente menos lê. A gente lê muito as histórias, os textos, os livros do Antigo Testamento, os livros proféticos, até os evangelhos. Claro que a história de Jesus é muito importante, mas tudo que Jesus fez, preparando os seus discípulos, os apóstolos, foram enviar os apóstolos para fundar as igrejas. E logo que ela foi fundada, está aqui as cartas doutrinárias, todo o ensino doutrinário está a partir de Romanos, né, nessas doutrinas que a gente tem para a igreja do Senhor. Então, Gálatas é uma dessas cidades, ou uma dessas igrejas no Novo Testamento, né? E nós estamos aqui nessa carta do apóstolo Paulo, aquele que escreveu a maioria das cartas no Novo Testamento. E é interessante porque nessa carta, lá no capítulo 1, a mensagem do apóstolo Paulo é uma mensagem de exortação e de preocupação com a igreja, que havia se convertido a Cristo, mas estava, como ele chama lá no capítulo 1, se voltando a outro evangelho, que não é outro. O povo estava voltando, né? Acontecia questões de judaizantes, né? Onde as pessoas vinham trazendo as culturas judaicas, que é muito comum também no Brasil, né? Tem gente fazendo campanha com a Arca da Aliança, as roupas judaicas, achando que a gente precisa virar judeu para ser cristão, e não basta Cristo, né? Não basta o Senhor ter morrido e ressuscitado por mim. Então, assim, em Gálatas também acontecia isso, e outras questões doutrinárias complicadas, e o apóstolo Paulo já começa no capítulo 1 dizendo: olha, me surpreendo que vocês tão rapidamente já estão abandonando o evangelho. Então,
Mas hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 6. Estou com esse tema, esse texto há muito tempo meditando e gostaria de conversar sobre ele. Mas seria interessante até a gente passar por toda a carta, né? Então, ele finaliza a sua carta com essa mensagem, mesmo depois de ter feito algumas correções para a igreja, né? E nós aqui, que já cremos em Cristo, o que nós precisamos aprender sempre e nos manter? É na linha da palavra, aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Então, ele finaliza a sua carta à igreja, deixando essa mensagem, que nós vamos meditar hoje, que eu estou dando o tema aqui de a prática do bem. E o que nós podemos aprender? A primeira lição que eu coloco no versículo 1 e 2 é que a prática do bem revela se eu trato o próximo como a Bíblia diz. Revela o meu tratamento com o próximo. Ele começa no versículo 1, apesar disso tudo, de ter corrigido a igreja, ele começa chamando eles de irmãos. Veja bem, quando a gente lê o início da carta, você vê que parecendo assim que era tudo desviado. Fala, esse povo está desviado. Mas não, ele corrigiu sim, voltou à palavra de Deus, mostrando as doutrinas, mas ele continua considerando a igreja ali como irmãos em Cristo, ok? Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, ou em alguma tradução, em alguma falta, o texto não diz se isso veio à tona de alguma forma, ou se eles procuraram alguma ajuda, que é bem mais difícil, né? Geralmente a gente não procura ajuda, mas o fato é que estava acontecendo situações de faltas. Então, se alguém for surpreendido em algum erro, em algum problema, em alguma falta, o que se faz? Ele diz que vocês mais espirituais. Quando a gente lê assim, de primeira linha, parece que ele está sendo irônico, né? Vocês que se dizem espirituais, mas não é. Ele está dizendo, vocês que são mais maduros, que estão em pé, que estão firmes, vocês precisam fazer algo. Para a gente ajudar o outro, para a gente tratar o outro, em primeiro lugar, eu tenho que estar na fé, eu tenho que estar bem. Tem muita gente caída tentando ajudar o caído, não resolve. Gente em pecado, falando da igreja, falando do poder de Deus, não é assim. Então ele diz, vocês que são espirituais, vocês que estão em pé, vocês que são maduros, mas vocês fazem o quê? Vocês esculacham aquele que caiu, vocês aproveitam que ele caiu, e aí vocês derrubam mais um pouco. Não, ele diz, vocês que são espirituais devem, como é que está na sua versão aí? Restaurá-lo, corrigi-lo, restauração. Porque a palavra correção pode nos dar uma ideia, né, só de repreender. Não, a correção é ajudar a levantar a pessoa. Mas veja bem que algo aconteceu, estava visível. Tem uma coisa que nós precisamos entender, gente. Para a gente ser ajudado, a gente tem que querer, a gente tem que aceitar, a gente tem que querer. Não espere o circo pegar fogo. Aceite a ajuda, procure ajuda. Amém, gente? Então, vocês que são espirituais devem restaurar. Quando a gente vê algo da outra pessoa, é para isso, tem que corrigir, mas corrigir com a intenção de restaurar. Tem que falar, não é fazer vista grossa, não é sair criticando. E aí ele diz, restaurar com mansidão, ou seja, o contrário de censurar. Não é sair censurando, não é sair falando aquilo que pode, né, na igreja, né, a língua grande, né, pode fofocar, sair fofocando da vida do outro. Não, não é isso. É restaurar com mansidão. É uma coisa que eu acho engraçado, por exemplo, diante da lei. Você acha que a lei, vamos falar só do Brasil, a justiça é a mesma para o pobre e para o rico? O que você acha? Hein, gente? É a mesma ou não? Sim ou não? Você acha que a lei se aplica do mesmo jeito? Quando o rapazinho lá, sei lá, o pobre, vai lá, roubou alguma coisa, e não estou aqui justificando o roubo, tá? Mas, enfim, roubou alguma coisa lá, às vezes até por causa de fome mesmo. Aí você pega os grandes, os poderosos, que desviaram não sei quantos milhões. A justiça se aplica do mesmo jeito, não? Não, né? E assim é também nas nossas correções. Quando a gente vê grandes, estão aí pessoas grandes cometendo erros absurdos e se faz vista grossa, coloca panos quentes, mas a pessoa fraca, né, a pessoa que às vezes é um irmão normal, simples, e aí você vê ele errar, parece que se massacra, né? O casalzinho jovem, não sei o quê, a gente cai com tudo em cima daquele que é o fraco. Como diz aquele ditado, né, a corda quebra. Não é assim? Não tem... E é exatamente, só que a palavra de Deus, ela diz o contrário.
Ela disse que não, que o fraco a gente não tem que pisar, a gente tem que ser ajudado. Amém, gente? Então, vocês que são espirituais devem restaurar com mansidão, não com censura, com uma observação, mas cuide também para que você não caia. Sabe qual é o nosso maior problema? Que a gente quer mudar o mundo, mas a gente não esquece de mudar nós mesmos. A gente quer cuidar de todo mundo, cuidar de tudo e esquece de cuidar de si mesmo. Quem não cuida de si mesmo não consegue servir ninguém, não consegue ajudar ninguém. Essa é a nossa problemática. A gente quer fazer tudo para todos, e não é ruim, não estou dizendo que é errado fazer. Você tem que servir, no entanto, em primeiro lugar, eu tenho que cuidar de mim mesmo. Por que a gente vai ficando sobrecarregado, a gente vai ficando irritado? Porque a gente está colocando muita carga que nunca foi nossa. Quem tem poder de levar a cruz, né, por toda a humanidade é Jesus, e Ele já fez isso, fica tranquilo. A gente é só para cooperar com essa obra. Amém, gente? Cuidando, porém, para não cair. Que adianta você pregar para o mundo inteiro e perder sua própria alma? Que adianta a gente estar ensinando todo mundo e falando e bonito, e aquela oratória e tal, mas a nossa vida já saiu da linha. E aí ele continua, então cuidando para não cair, no versículo 2, ele vai dizer, então levem os fardos ou as cargas pesadas. E é interessante que a palavra, né, fardo, é a ideia de falta, algo que pesa. Pensa assim, pensa numa falta que você diz, isso aqui não dá para suportar. Não, a Letícia, pegar as Letícias aqui, né, que são irmãs espirituais e quase biológicas, né? E aí uma delas, né, não vou pegar para lado nenhum que vai complicar para mim, uma das duas aí de repente comete uma falta, mas daquela, sabe, assim, fala, não, essa não dá. Agora não, agora acabou a irmandade, acabou a amizade, chega, não tem mais a loira e a morena, acabou, vamos dividir. O texto está dizendo isso para nós, é essa falta aqui, aquilo que se diz, não, aqui não dá. Levem os fardos pesados. Aquilo que você fala, não, mas isso aqui, agora acabou, agora eu te pego. Levem as faltas, a hora que um erra com o outro. Levem os fardos pesados, mas como uns dos outros. Ou seja, é muito bom quando o outro leva a nossa, né? Mas e quando eu tenho que levar a do outro? Levem os fardos pesados, uns dos outros. Uns dos outros aparece na Bíblia, né? No Novo Testamento, milhares de vezes. Muitas vezes. Levem os fardos pesados uns dos outros. Fazendo isso, versículo 2 ainda, vocês cumprirão a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo, gente? A lei do amor. A prática do bem revela se eu trato o próximo como a Bíblia diz, se eu me relaciono com o próximo como irmão. É tão bonito a gente falar, ô irmão, né? Ô irmão. Mas se for irmão igual na família biológica, muitas vezes, é irmão, mas quebra o pau, né? E outros casos até piores, que não vale a pena falar. Então não adianta isso. Graça e paz, irmão. Toda essa religiosidade, né, não é assim. É para ser de fato uma irmandade. É isso que o Senhor quer de nós. Fazendo isso, vocês cumprirão a lei de Cristo. Então, tomara que eu não faça mal a ninguém. Isso eu já estou cumprindo a lei de Cristo. Amém? Fazendo isso, cumprireis a lei de Cristo. É mais ou menos assim, ó. A gente estava conversando ali no café com Bíblia antes, né? Tem casos, não foi esse o assunto, mas na conversa informal, é igual aquelas igrejas que assim, a pessoa aí dividiu, brigou, fez aquele horror, aí a pessoa sai, a igreja se divide, e aí saiu de uma divisão, de uma briga, e aí o nome é a família espiritual de Deus, a família da fé, a igreja da união. Devia ser a igreja da divisão, a igreja da briga, da rebeldia, da corrupção. Aí depois que saiu, que brigou, que arrebentou com a vida de muita gente, a família do Pai, aleluia, né? Tá bom, mas não vamos falar da igreja, vamos falar do próximo, vamos falar de nós. E a pessoa, e aquele que saiu, que trocou de igreja depois que aprontou com os irmãos? Aí é fácil. Não estou dizendo que a gente não acontece casos de sair, de trocar. Você pode ir para onde for, vai corrigir primeiro.
Não adianta aprontar com o irmão. O céu vai ser tudo igual, gente. Como é que você vai fazer? Eu sei, os grandes coaches espirituais das igrejas vão dizer, você não pode pregar esse tipo de mensagem, porque isso não agrada as pessoas. É tanto que ninguém está dizendo glória a Deus e amém. Você está ouvindo? Não, não estou. No entanto, eu não vou rasgar a Bíblia. Eu tenho que pregar toda a Bíblia. Isso é para mim também. Quantas vezes eu já fui corrigido? Poderia citar nomes aqui, sem vergonha nenhuma. E corrigido duramente, não foi mole, não. Porque se acha que pastor não pode ser corrigido, mas nós somos irmãos em Cristo. Se você não me corrige, você está errado. Você está errando com a sua parte quando você me vê errar. E da mesma forma eu. Está claro ou está escuro, gente? A prática do bem. Cristão foi feito para isso. A gente tem que viver o bem. Revela se eu trato o próximo como a Bíblia diz. Então vamos caminhar em segundo lugar, a prática do bem. Segunda lição, versículo 3 a 5. Revela se tenho caráter cristão. Revela se tenho caráter cristão. Versículo 3, aquele que considera ser alguma coisa não sendo nada. Olha só, parece que então a Bíblia está falando aqui que o ser humano não tem valor. Não, não é isso. Ela não está se referindo ao valor que o ser humano tem para Deus. Porque o valor que o ser humano tem para Deus é o valor de Jesus Cristo. Deus deu o seu próprio Filho. Então não é isso. Quando ele está falando que aquele que considera ser alguma coisa não sendo nada, ele está se referindo a pessoas que se acham melhores do que os outros. A gente orgulhosa. Gente que não tem o caráter cristão, o caráter de Cristo. O orgulhoso, a matemática dele é errada. Ele acha que 0 mais 0 é 1000, não é 0. Quem entende na humildade cristã, e nós só alcançamos a graça de Cristo com a humildade. A gente poderia citar outros textos. Lá em Tiago vai dizer que Deus rejeita os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A gente chega à presença de Deus somente pelo caminho da humildade. Mas o orgulhoso, ele não pensa dessa forma, ele se acha melhor do que o outro. Então veja bem, nós acabamos de ver o primeiro ponto ali, falando do lidar com o próximo. E aí o apóstolo Paulo, a Bíblia, vem agora dizendo, então, mas só que se você se considera alguma coisa não sendo nada, aí você tem que rever primeiro. Por que isso, gente? Porque orgulhoso não vai conseguir ajudar ninguém. Você imagina uma pessoa prepotente que se acha melhor do que as outras. A hora que o outro erra, o que ele vai fazer? Aí que ele aproveita para pisar. Está entendendo? Quem se acha melhor do que os outros não ajuda, pisa, humilha. Então, se você se considera alguma coisa não sendo nada, reveja isso. Aí ele fala no versículo 4, examine os próprios atos. Examinar é provar. Se eu examinar as minhas atitudes e eu falar, poxa, deu um 5 aqui, 6. Tem que passar de 4,5, se a média é 5, Deu 5. E aí ele fala, então dá para orgulhar. Vamos fazer um exercício aqui agora, assim, se parar agora, se fosse para pensar agora. Fala, se fosse examinar meus atos em relação a Deus, a Bíblia, a vida cristã. Você examinar o seu, não do outro, tá? A gente é muito bom para examinar os outros. Posso parar agora, assim, de 0 a 10. Seja humilde, tá? Mas não com complexo de inferioridade, mas cuidado para não ser orgulhoso. De 0 a 10, se eu parasse agora, eu falava assim, que nota eu me daria? Examine os próprios atos, prove. A prática do bem revela se eu tenho caráter cristão. Deu a nota para você aí, sim ou não? Os anjos estão vendo, às vezes o Espírito Santo está vendo a nota que você deu aí. Vai passar pela avaliação, pela correção do céu. Então examine os próprios atos. A ideia do texto é essa, você examina você, se avalie. Gente, que coisa boa a gente fazer isso, a gente tem que fazer. Diariamente, semanalmente, mensalmente, semestralmente, anualmente, a Fê até falou no meio, estamos iniciando um novo semestre. É bom esses ciclos, metade do ano. A gente reavaliar como foi esse primeiro semestre, o que eu deixei de fazer, o que eu não fiz.
Aquele treino, aquela mudança alimentar que a gente sempre promete, segunda-feira é amanhã, pode ficar tranquilo que ainda dá tempo, a começar no segundo semestre. A gente vai fazendo essas avaliações, examine seus próprios atos. Depois que você examinar, se você vê que dá para orgulhar, dá para tirar uns 5, então beleza, fica feliz. No entanto, diz o texto, mas sem se comparar com ninguém. Se orgulhe, alegre-se do que você está fazendo, legal, mas não precisa ficar se comparando com ninguém. Não precisa pegar aquele que é fraco, aquele que caiu, aquele outro que você acha que é grandão, que é muito bom. Para com isso. Isso é uma mania nossa, né, de estar sempre comparando com o outro. Não, examine você mesmo, sua própria vida. Se você está vendo o outro que tem outras características, virtudes, você quer seguir o exemplo, ok, isso é legal, isso é inspiração. Mas não viva de comparação ao outro. Amém ou não amém? E é interessante no texto que quando o apóstolo está falando aqui, né, examine os próprios atos, se der para se orgulhar de algo, beleza, mas não compare com ninguém. É interessante que no contexto, as pessoas mais críticas e mais duras com aqueles, os mais fracos na fé, os mais novos na fé, eram exatamente as pessoas menos servidoras, menos obedientes à fé. Os mais críticos, os mais duros com aqueles mais novos e mais fracos na fé, eram as pessoas menos obedientes e menos servidoras. Aquela turma que se achava o religioso, o judaizante, que tinha toda a cara de cristãozão. Quando a pessoa pisa demais, está com toda essa preocupação com o erro, pode ver que é ele que tem muita fraqueza, tem muito medo daquela área. Ele está só se escondendo atrás desse ódio todo que ele se manifesta nisso. Porque se você pensa o seguinte, o outro cometeu uma coisa, que pena, né? É erro dele, é ruim para ele. Mas por que a pessoa se incomoda tanto com o erro do outro? Porque realmente ele deve ter um medo, um problema com aquela área. As pessoas mais críticas e mais duras aqui eram exatamente aqueles menos servidores. É igual aquela pessoa que não se envolve em nada no ministério nenhum, mas gosta de dar uma ideia, de falar e de corrigir os irmãos. Aí eu olho assim e falo, que bom, né? Que lindo. Podia fazer alguma coisa, errar junto. Já que você acha que todo mundo está errando, arregaça uma manga pelo menos de um lado, bota uma mãozinha lá também para você errar junto para você ver. Que a hora que você estiver fazendo, você não vai ter tempo para criticar ninguém. Os mais críticos, então, ele fala orgulhar-se, mas sem se comparar com ninguém. Por que isso sem se comparar? Porque quando você está olhando para as suas próprias cargas, né? No versículo, que eu estou aqui, 3 a 5. Saí do lugar aqui, peraí. Que quem está olhando, fazendo a sua parte, ele não vai ter tempo para ficar vendo o que as pessoas estão fazendo, deixando de fazer, se ela acertou, se ela errou. Ele está preocupado em fazer a parte dele. Se a sua parte, como liderança, às vezes, é também ajudar o outro, como irmão mais maduro, ok. Mas concentra nisso, gente, naquilo que é a sua parte. Simples. Para dentro de casa, o que é a nossa parte? Por que a mulher está ficando estressada? Porque você não ajuda na louça, a sua parte. Aí depois você fala que a mulher está estressada, mas você não faz a sua parte. Quem que é errada é ela? Percebe? Assim tem que ser a nossa caminhada. Amém, gente? Sim ou não? Vamos falar a verdade. Vamos viver a realidade cristã. Deixar Deus transformar a nossa vida, aprender o bem, praticar o bem a cada dia. E para isso a gente precisa trabalhar as nossas vidas, nossos relacionamentos, nossa espiritualidade, que aliás vai ser o nosso próximo ponto aqui, né? Revela-se tem o caráter cristão. Versículo 5, sabia que eu estava pulando aqui, voltei. Porque diz assim no versículo 5, parece até uma contradição, que no versículo 3 ele disse para levar as cargas uns dos outros, correto? E aí ele chega no versículo 5 e diz, e cada um leve a própria carga. E aí? A Bíblia está cometendo um erro aqui. No versículo 3 ela fala, leve as cargas uns dos outros. Mas no versículo 5 ele diz que cada um deve levar a própria carga. É uma contradição? Não.
É que cada um tem que concentrar naquilo que é a sua parte, que é o seu dever. E inclui na sua parte, no seu dever, o ajudar o outro. Ok? Cada um tem que se concentrar, quando ele diz cada um leve a sua própria carga, foque naquilo que é a sua tarefa, naquilo que é a sua parte. Mas lembre-se que, incluindo-se nessa nossa missão e obrigação, naquilo que é minha parte, inclui uma parte de levar a carga do outro, de ajudar o outro. Mas não significa que ajudar o outro é fazer o que é a parte dele, é ajudá-lo ele a cumprir a parte dele. Está claro ou está escuro? Então, a terceira lição para a gente. A prática do bem revela se tem o caráter cristão. Agora, a prática do bem, no versículo 6 a 10, eu vou dar um tema o título, subponto aqui, de revela como deve ser minha espiritualidade. Como deve ser a minha espiritualidade. O versículo vai mostrar para nós, versículo 6, o que está sendo instruído, partilha com quem o instrui. Aquele que está aprendendo a comunidade, a vida de comunidade, se você está vivendo em vida de comunidade, nós não viemos aqui como um supermercado que a gente vai lá e pega o que quer, compra o que quer, ouve o que quer. A proposta de Deus para nós não é isso, é viver uma espiritualidade em relacionamento. Aquele que está sendo instruído deve partilhar com quem o instrui. Ele está chamando a gente para viver um relacionamento em comunidade. Aprendeu algo, compartilha com alguém. O que você tem, compartilha com o outro. A igreja não pode ser considerada um supermercado. Na Bíblia ela é corpo, e corpo é assim, tira seu dedo do corpo, deixa ele fora para ver quanto tempo ele vive. A igreja é comparada a uma família. Você pode brigar, tal, mas é seu pai, é sua mãe. Você pode não gostar da correção do seu irmão, mas é sangue do seu sangue. É família. A igreja é comparada com corpo, com família. E a gente não pode querer considerar e trabalhar a igreja como um supermercado, que a gente pega o que a gente quer, que a gente compra o produto que a gente quer. E quando o produto está meio ruim, a gente vai lá e reclama e busca outro. Aquele que está sendo instruído, compartilha com quem o instrui. Tem um relacionamento em comunidade. E aí ele fala, tudo bem, já que você pode até não querer ter esse relacionamento, só que o versículo 7 diz, de Deus não se zomba. Se você não valoriza a vida em relacionamento, a vida como comunidade cristã, e sim como show, como supermercado, só tem um detalhe, de Deus não se zomba. O que você semear, você vai colher. Se eu viver uma vida cristã como se fosse a igreja, um supermercado, um evento de show, onde eu vou e pego o que eu quero, faço o que eu quero, sabe o que vai acontecer? O que eu estou semeando, eu vou colher. Eu não vou na igreja, eu não ligo, quando dá eu vou, cada um faz como quer. E às vezes a gente fica tentando motivar, encorajar, não, cada um faz como quer. A Bíblia nos orienta, cada um faz como quer, só tem um detalhe, tudo que eu semeio, eu vou colher. Não dá nunca, não posso orar, não dá certo, eu não vou orar. Ok, não ora. Aí quando a luta vem, pegou alguém fraco que nunca aprendeu a orar. Entendeu? Não, eu não vou ajudar ninguém, não vou ajudar o próximo, esse negócio de ajudar o próximo é mentira, não vou ajudar nada. Ok, o dia que a luta bate na tua porta, você precisa ser ajudado pelo outro que você não quis ajudar. Não, eu não vou evangelizar ninguém, não tem esse negócio de evangelizar, nada, a missão, que fica lá para o pastor, para o missionário, eu não vou falar de Jesus para ninguém. O dia que a gente chegar diante do céu, diante de Deus, Ele vai dizer, cadê as pessoas que eu coloquei ao seu redor para você falar do meu amor? Eu posso viver a minha espiritualidade, a minha vida em comunidade, do jeito que eu quiser. Só lembre um detalhe, tudo que eu semear, eu vou colher. A Bíblia nos chama a viver em relacionamento, a viver em comunidade. A igreja é muito mais que o culto, a igreja é muito mais que um momento de louvor, de pregação, enfim, qualquer ministério, qualquer atividade que a gente faça. É esse andar como família a cada dia. Lá em casa, pelo menos, eu não sei na sua, mas graças a Deus, muito graças a Deus, eu gosto muito. Lá em casa eu como 3 vezes ao dia, gente, aleluia. E um pouquinho mais, para dizer a verdade. Todo dia, já estou até imaginando acabar o culto aqui para ir para a cantina ali, pegar aquele espetinho. Todo eu como, eu olho, eu falo assim, obrigado por esse alimento, obrigado por esse almoço, obrigado pelo jantar.
Agora, nas casas espirituais, na nossa espiritualidade, a gente quer comer de vez em quando. A gente quer só de vez em nunca. Hoje eu estou na escala, hoje eu não sei o quê. A gente quer só fazer assim. Aí depois não entende porque não cresce, não entende porque não melhora a vida. Porque a prática do bem revela como deve ser a nossa espiritualidade. Não é esse o modelo de espiritualidade que o Senhor nos chamou. Deus quer estar no seu dia a dia. Deus quer participar do seu dia a dia. Está pegando fogo no trabalho, mas eu saí de casa e eu nem pedi ao Senhor para me ajudar. Aí você já está quase dando um murro na cara do seu chefe, mas você não pediu paciência ao Senhor em casa, a direção dele. Tem hora que eu fico imaginando assim, para que a gente tem espiritualidade? Para que a gente busca a Deus se a gente nunca recorre a Ele? Você vai ao advogado, você vai ao médico, vai ao psicólogo, não estou falando mal, tá? Vai que lá em casa já sabe como é que é. Né? Não estou falando mal, estou dizendo, você vai a todo mundo, vai ao coach, vai a tudo, mas não vai à oração, não vai a Deus pedir ajuda de Deus. A espiritualidade é a minha base. Por eu querer viver uma espiritualidade, eu entendo que as coisas emocionais, eu preciso buscar as ferramentas, as coisas físicas, buscar a medicina e assim por diante. Estão comigo, sim ou não? De Deus não se zomba. Eu vi uma frase que eu achei legal, e eu sou um aprendiz dessa área, diz que a vida não é um jogo, é um investimento. Se a gente quiser viver a nossa vida espiritual como um jogo, uma jogatina, que a gente vai lá, bota dinheiro e fica lá jogando para ver se vai dar certo e vai dar errado, ou se a gente entende que a vida é um investimento, que a gente vai a cada dia investindo um pouquinho, cada dia um pouquinho. É como aquele que não recolhe, nunca o INSS, não recolhe nada, quer chegar no fim da vida e ter a sua aposentadoria. Ainda bem que tem os benefícios ainda para socorrer aquele que não semeou. Estão entendendo, gente? Aquilo que semear, nós vamos colher. Em outras palavras, ele está dizendo, você pode ignorar. Olha, se você não quer instruir com quem compartilha, quem partilha com você. Gente, igreja local é a gente andar junto. É a gente puxar a orelha, receber um puxão de orelha. É isso a caminhada. Briga mesmo, mas é irmão e acabou. Fica estressado às vezes, mas é irmão e acabou. Vai me dizer que na sua casa, você casado, ou seu irmão, nunca tem um... Hein, Lohane? Nunca? Ah! Vamos caminhar. E aí ele diz, no versículo 8, agora veja bem, se você semeia para a carne ou semeia para o espírito. Então, ele nos mostra, nos chama aqui, uma atenção, olha, de Deus não se zomba. Ele está dizendo, não tem como brincar com Deus. A vida existe uma lei. Tudo que eu estou semeando, tudo que eu estou fazendo, eu vou colher por isso. E aí ele diz, agora eu escolho de que forma eu estou semeando. Se é na carne ou no espírito. Lembra do capítulo 5 de Gálatas? Vai falar um texto clássico sobre as obras da carne e o fruto do espírito. Se eu estou semeando para a minha carnalidade, a minha humanidade, e não adianta dizer que foi o diabo que fez, não, é a minha carnalidade. Se eu estou semeando para os meus ódios, para as minhas iras, para as minhas faltas de paciência, o que vai acontecer? Vai acontecer destruição, é o que está no texto. Se eu semeio para o espírito, para a vida espiritual, para a presença de Deus em mim, eu vou colher vida e vida eterna no Senhor. Se você está semeando só impaciência, só briga, você não tem paz nunca. Se você está semeando, dar ouvidos àquelas pessoas que ficam te criticando e pegando no seu pé lá no trabalho, você vai chegar em casa sempre perturbado. Mas é porque você está semeando isso. Porque não tem como eu impedir o mal de acontecer. As pessoas são más, elas vão fazer o mal, mas eu semeio na minha vida. Como diz um ditado, eu gosto muito, o que vem de baixo não me atinge. Pronto. Aqui mora o Espírito Santo de Deus. Aqui está a presença de Deus. E o que faz do lado de fora não me atinge. É possível isso ou não é? Se você semeia para a carne, vai colher destruição. Se você semeia para o Espírito, vai colher vida e vida eterna. Aí o versículo 9 ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Nós vamos ver aqui, ele vai dando uma receitinha sobre essa tal de lei da semeadura. Não cansar, não desanimar, fazer o bem. Pensa no bem aqui relacionado com a carne e com o espírito, gente. É isso que ele está dizendo.
Você sabe muito bem aquilo, você cristão, conhece a palavra de Deus, você sabe de coisas que é carnalidade. Sim ou não? Você olha, você fala, eu sei que isso está errado. Pronto, não faça. E eu sei aquilo que é espiritual, aquilo que vem do Espírito. Se você não sabe, vai ler a Bíblia, vai participar da escola bíblica e não perder o culto para ouvir mais a palavra, porque aí já tem que aprender. Gálatas 5, 21, gente. As obras da carne, o fruto do Espírito. Não precisa buscar revelação para isso, não precisa anjo aparecer para você. Está escrito. Fazer o bem. E no tempo certo, vamos colher. Isso também é uma lição para a gente. Pô, eu estou fazendo tudo bem, Senhor, eu estou te buscando, mas não aconteceu. O que o texto está dizendo? No tempo certo colheremos. Qual é a lição do agricultor? Ele vai lá, produz tudo, gasta, faz um investimento altíssimo com todas as sementes, prepara a terra, semeou, pronto, amanhã eu já venho aqui colher. É assim? É isso que está dizendo para nós. Você está semeando, mas existe o tempo de colher. Calma, que impaciência é essa, que ansiedade? Se quiser uma psicóloga, eu indico uma muito boa. Aí o versículo 10, ele finaliza dizendo, enquanto temos oportunidade, o kairós de Deus, façamos o bem a todos, especialmente à família da fé. Enquanto temos oportunidade. Eu disse que a prática do bem revela como deve ser a nossa espiritualidade. Todas as oportunidades que a gente vai tendo. Os desafios. Me lembro no caso dos refugiados, quando a Tânia chegou para a gente, pastor, preciso lançar um desafio aí, buscar uma ajuda, que a gente tem uma família precisando de acolhimento, será que a gente consegue ajudar? Tânia não me deixa mentir sozinho, brincadeira, tá, gente? Falar não me deixa mentir sozinho. Tem gente que acha que a gente não pode brincar assim. Mas falei, será que a gente consegue parceria? Eu falei, Tânia, a gente vai adotar, vamos levar para a igreja, para a diretoria, e nós vamos entrar com tudo. Entramos, a igreja apoiou. É a oportunidade de servir. Amém, gente? Quando a gente vê necessidades, a gente não vai conseguir resolver tudo, mas enquanto temos oportunidade, vamos fazer o bem. Tem uma coisa que a gente se esquece, quando você... Anota isso no seu coração toda vez que você for tentado, e não diga que Deus está te tentando, que isso é uma mentira. Vai ler a carta de Tiago, que Deus não é tentado pelo mal e Ele não tenta ninguém. Eu sou tentado pela minha própria natureza, pela minha própria carnalidade. Entenda o seguinte, existe um parâmetro na nossa vida cristã. A pessoa que é natural, ou seja, ela nem sabe o que é coisa de espiritual, de bem, de mal. A pessoa carnal, que é a carnalidade, que é a nossa natureza humana. E a questão maligna. Quanto mais eu vou dando lugar à minha carnalidade, eu vou chegando a um ponto de me associar à malignidade. Em outras palavras, é como que toda vez que eu opto pela maldade, eu estou dizendo, diabo, você é meu Deus. Eu sei que é forte. Está entendendo? Quando Jesus foi tentado, por exemplo, ele fala, olha, tudo isso que eu te dou, basta se prostrar. Se eu aceito a tentação, eu estou dizendo, Deus, dá licença aí, porque do lado de cá o diabo, como diz no mundo, ele é melhor, ele é mais legal. Ele é mais legal. Está entendendo? É uma questão de espiritualidade. Não é de fazer para o outro, se o outro está gostando, não está gostando, se ele está achando bonito ou não está achando bonito. Enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente a família da fé. Então, o bem tem que ser feito a todos, mas o texto deixa uma coisa interessante, especialmente a começar de casa. Cadê o ministério social? Se a gente ajuda todo mundo e a gente não socorrer os nossos, a Bíblia está dizendo para nós que a gente está errando. A começar de dentro de casa. Agora, se você também, queridão, está passando alguma luta, alguma dificuldade e não fala com ninguém, aí é difícil, né? Peça para Deus, então, dar dom de revelação para a gente, né? Ou adivinhação, não, porque isso não pode, isso é pecado. Porque vem ter aquela pessoa que fala assim, foi igual eu vi um pastor falando uma vez, que era uma igreja grande, a irmã chegou para o pastor e falou, eu quero sair dessa igreja. Aí ele foi lá conversar, resumindo a história, mas por quê, irmão? O que está acontecendo? Porque aqui ninguém me dá atenção nessa igreja, ninguém liga para mim. Como assim ninguém? Olha, você quer saber? Eu tive internado há tantos dias, ninguém me visitou. Ninguém.
E ele falou, mas ninguém, como assim? Agora eu estou preocupado, uma igreja grande com vários líderes, vários pastores, mas ninguém, não, ninguém. Mas a senhora falou com alguém, alguém estava sabendo? Não, não falei com ninguém, exatamente o que eu queria testar. Então tem uns irmãozinhos que eles gostam assim de querer. Eu sei que a gente, se a pessoa ficou uns 15 dias sumida, é para a gente se tocar, alguém, né, da comunidade. Mas também, gente, a gente também erra. Todo mundo é humano aqui. Não precisa fazer isso, não. Amém, gente? A prática do bem revela qual deve ser a nossa espiritualidade. E aí eu quero fechar no texto aqui, a gente já leu sobre a lei da semeadura. Ele fala 3 coisas interessantes. Primeiro, a ação. Aquilo que eu semeio, eu colho. Isso é ação. O que eu semeio, eu colho. Isso é positivo e negativo. Se eu estou semeando coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Ah, mas não pode chorar, espernear, você está semeando coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Ah, mas Deus é misericordioso. É mesmo, corre atrás da misericórdia. E corre mesmo, porque senão, meu amigo, o bicho pega. É lei, a palavra está clara, gente. É ação, o que eu planto, eu colho. O que eu semeio, eu colho. Pronto. Isso do negativo, do positivo também. Se você está semeando, está investindo, está fazendo algo, você vai colher, simples. Você está compartilhando a palavra, pessoas irão aceitar. Se você não compartilha, elas não vão aceitar. Foi quem era o milionário que a Itamar falou semana passada, que era o Rodolfo? Pega o Rodolfo, por que ele tem todos esses milhões hoje? Porque ele vem investindo há muito tempo. Ele plantou todo mês, eu sei que ele colocava lá 100 mil por mês, depositando, e hoje virou um trilionário, está entendendo? O que você semeia, você colhe. Ação. E a outra coisa que ele diz aqui é a semente, é onde eu estou investindo, na carne ou no espírito. Pensa nisso, vamos fechar aqui, guarda isso. A prática do bem, a ação, coisas boas, né? Eu estou fazendo ou não estou fazendo, estou semeando ou não estou semeando. Agora, o que é que eu estou semeando? É na carne ou é no espírito? É na maldade? É na minha carnalidade ou é no espírito? Você sabe o que está certo e o que está errado, a gente sabe. E a outra coisa que ele vai aprontar para nós é o tempo. O tempo de colher, você vai colher. Se você semeou, calma que não é amanhã que você vai colher, não é assim que funciona. Então a ação, a semente e o tempo. Tenha paciência. Está buscando a Deus, fica firme, começa a perseverar que as coisas vão mudando. Amém, gente?